Irmãos queridos, boa noite, graça e paz, que Deus abençoe a cada um, que alegria podermos nos reunir neste final de tarde, neste início de noite, para juntos como povo do Senhor, bendizer, adorar, louvar ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. São todos muito bem-vindos, que alegria poder rever os irmãos e receber a cada um, especialmente os nossos convidados. Nós vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus desta noite, com a leitura da palavra do Senhor, conforme o Salmo de número 29. Quero convidar os irmãos, aqueles que quiserem, puderem abrir as suas Bíblias ou acessar, Salmo 29, Salmo de número 29, Salmo de Davi. E esta primeira leitura são apenas os dois primeiros versículos, Salmo 29, apenas os versos 1 e 2. Eu lerei, irmãos queridos, na versão Nova Almeida atualizada, a mesma que será projetada, que está sendo projetada aqui. Os irmãos podem acompanhar pela projeção ou nas suas Bíblias, Salmo 29, versos 1 e 2. Diz-nos assim as Santas Escrituras: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, nosso irmão Davi, que escreveu esse salmo há tantos anos atrás, ele faz um convite para o povo de Deus. E este convite é para nós hoje. Não é curioso como um salmo tão antigo Deus preservou, porque ele é a palavra de Deus para nós hoje, para o Israel de Deus hoje. Nós estamos sendo convocados pelo Senhor, através da sua palavra, a darmos glórias ao Senhor. Ele diz assim: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Não é que nós possamos dar força ao Senhor, nós possamos dar glória ao Senhor no sentido de fazer Deus mais glorioso, nada disso. Mas é o sentido de reconhecer a força do Senhor, reconhecer quão glorioso o Senhor é. Então, é neste sentido, e Davi diz mais: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. É para isso que nós existimos. É por isso que nós viemos aqui, para glorificar ao nosso Senhor. Por que devemos glorificar ao Senhor? Bem, o salmista diz: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, porque Ele é o nosso Deus, nós somos filhos dEle, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos comprou, então Ele merece a nossa adoração. E também, queridos, porque por causa das muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, a maior de todas elas, a salvação em Cristo Jesus. O nosso Salvador morreu por nós, o nosso Salvador obedeceu em nosso lugar, o nosso Salvador entregou a sua vida por nós. Por isso, toda a glória ao nosso Salvador. Há um hino que fala sobre isso: glória ao Salvador. Quero convidar os irmãos que vão nos conduzir neste hino para virem à frente, e convido a amada igreja para que aqueles que possam e queiram se coloquem de pé e juntos vamos glorificar ao nosso amado Senhor e Salvador. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor.
nosso irmão presbítero Silas para nos conduzir ao Senhor nesta oração de adoração ao nosso Salvador. Te rendemos glória, Senhor, porque Tu és o Deus grandioso, dono de todas as coisas, e que nos ama e nos amou através do Teu Filho Jesus Cristo, o qual derramou sangue precioso por cada um de nós. Pagou, Senhor, o preço do pecado que nós não podíamos pagar. E por isso nós louvamos o Teu santo nome. Que Tu, ó Deus, nos abençoe nesta noite. Ministre, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, através dos cânticos, através dos hinos, as orações que estamos fazendo, a mensagem trazida pelo Teu servo, tudo aqui quanto fizermos, Senhor. Um cumprimento a Deus, a chegada de cada um, revendo os nossos irmãos depois de uma semana, às vezes uma semana difícil, de lutas, mas nós estamos hoje aqui para glorificar o Teu santo nome. Nós fomos chamados para isso, para viver de boas obras, Senhor, glorificar o Teu grande nome e exaltá-lo em tudo que nós fizermos. Por isso nós Te pedimos, nos dê forças, Pai, porque os dias são difíceis e nós precisamos de Ti, nós somos fracos, falhos, e nós rogamos as Tuas bênçãos a cada um de nós nesta noite. Proteja, Senhor, as nossas famílias, guarde os nossos lares, que nós, Senhor, possamos procurar a Ti, Senhor, na meditação da Tua palavra, na oração, que possamos estar firmados em Ti, olhando para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo e aceita o nosso culto de louvor e adoração ao Teu nome, pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Queiram assentar-se, por favor, irmãos. Nós vamos mais uma vez ler a palavra do Senhor. Agora, lá no finalzinho da Bíblia, segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Nós leremos, irmãos, a partir do versículo de número 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, do verso 4 até o versículo de número 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o versículo de número 9. E eu quero convidar os irmãos que têm a sua Bíblia na nova versão, na versão Nova Almeida atualizada, ou que queiram acompanhar pela projeção, para que leamos juntos este trecho da palavra do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 4, capítulo 2, a partir do verso 4 até apenas o versículo de número 9. Leiamos. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Até aqui a palavra do Senhor. Percebam, irmãos queridos, como o apóstolo Pedro, ele vai descrever aqui os atos de justiça, os atos de juízo, mas ao mesmo tempo os atos de misericórdia do Senhor. Percebam que o Deus a quem nós servimos, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele é justo, Ele é santo. Mas percebam que a justiça do Senhor, a santidade do Senhor,
não exclui a sua misericórdia, não exclui a sua bondade. E Pedro começa a narrar, a descrever os atos do Senhor do passado. Pedro lembra quando Deus poupou anjos quando pecaram, mas ao mesmo tempo lançou-os no inferno, prendeu os concorrentes de escuridão. Pedro lembra como Deus destruiu a terra com o dilúvio, mas ao mesmo tempo poupou a Noé e a sua família. Percebam Deus agindo com justiça e ao mesmo tempo agindo com graça, com misericórdia. Pedro lembra também, meus irmãos, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco nós vamos ter a pregação deste texto lá em Gênesis 19, quando os anjos do Senhor vão a Sodoma para destruir aquela cidade, mas poupa a vida de Ló. E percebam que Pedro chama aqui Ló de um homem justo. Vejam, ele diz que Ló era um homem justo, justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque este homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa daquelas obras que eles praticavam. Deus agindo com justiça, mas Deus agindo com misericórdia. E por fim nós lemos no versículo de número 9, assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Livramento, castigo. Este é o Deus da Bíblia. Ele é o justo juiz, mas Ele age também com bondade e misericórdia. Se Deus apenas fosse justo, todos nós estaríamos condenados. Porque quem de nós merece o amor, a bondade do Senhor? Quem de nós tem uma vida perfeita e nunca pecou? Quem de nós mereceria como justiça a comunhão com Deus? Nenhum de nós, porque nós pecamos. Mas lembrem-se, o Deus que é justo, Ele também é misericordioso e bondoso. Por isso Ele nos alcançou através da sua graça em Cristo Jesus. Este é o momento do culto em que nós, que servimos a este Deus justo e bondoso, reconhecemos os nossos pecados. Reconhecemos que o que nós merecíamos da parte de Deus seria condenação. Reconhecemos que não merecemos nada de bom do Senhor, mas reconhecemos que Ele é bom, que Ele é paciente, misericordioso, Deus perdoador, e por isso nós confessamos os nossos pecados, na certeza de que em Cristo Jesus, por causa do amor, da misericórdia do Senhor, apesar de não merecermos, nós somos perdoados e abençoados. Então feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua fronte e busque ao Senhor, o justo e bondoso Deus. Pai Celestial, teu povo reconhece que não merece nada de bom, mas o teu povo reconhece que o Senhor, mesmo sendo um Deus justo, é um Deus bondoso, misericordioso, amoroso. Por isso em Cristo, ó Deus, nós buscamos o perdão, buscamos o fortalecimento, para que possamos viver conforme a tua vontade, para a tua glória. Como cantamos no início, nós glorificamos ao Senhor com as nossas vozes, com os nossos lábios. Ajuda-nos, ó Deus, a como povo do Senhor glorificarmos a Ti com as nossas vidas, com as nossas obras, através de uma vida de obediência, de consagração. Pedimos-te tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós podemos responder a tudo isso com louvor, com adoração. Eu quero convidar os nossos irmãos do grupo de música para virem à frente e nós vamos fazer destes cânticos a nossa expressão de gratidão ao Senhor, cantando sobre o amor do Senhor que é profundo e não falha, louvando e bendizendo ao Senhor. E queremos também dar oportunidade para aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, para que possam fazê-lo também como um ato de adoração, de gratidão ao Senhor, sem constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Então este é um ato que ninguém deve fazer constrangido, por obrigação, mas por gratidão. Então aqueles que vieram preparados poderão entregar seus dízimos e ofertas. Convido aqueles que desejarem, que puderem, para que se coloquem de pé.
Boa noite, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor.
falar sobre um amor que é profundo, sobre um Deus que nos ama em todos os momentos da vida, em todas as situações, e de uma graça que nos persegue, numa graça que nos salva, numa graça que é irresistível para nós. E é um pouquinho dessa música que nós vamos cantar agora, desse cântico, que fala sobre Jonas, basicamente, sobre a experiência dele com Deus, que muitas vezes nós tentamos nos afastar, nós tentamos sair do caminho do Senhor, mas Ele é soberano e Ele está sobre todos os aspectos da vida. Então, que isso esteja em mente durante essa música.
dono de um amor tão profundo, de um amor perfeito, e que teve a graça de nos redimir por meio de seu Filho, Pai, o Cordeiro perfeito, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, que somos falhos, Pai, mas que o Senhor, em toda a sua graça, nos permite cantar hinos maravilhosos, Pai, hinos que trazem glória ao seu nome, Pai. Te agradeço, Pai, por um momento de culto. Te agradeço, Pai, por essa estrutura que hoje nós podemos entoar louvores aqui dentro, com o sistema de som, Pai. Algo que é privilégio nosso, Pai. E que todos os momentos dessa liturgia, Pai, desde os dízimos, Pai, os hinos, os louvores, a palavra, Pai, que tudo isso esteja em nossas mentes, Pai, como um privilégio. Que nós saibamos, Pai, que perceber a sua glória, Pai, é um privilégio. Eu te agradeço por cada vida que está aqui hoje, Pai. Toca nos corações, Pai. Que muitas vezes nós podemos desviar do caminho, Pai, mas a Ti pertence a salvação, Pai. Não é a nós, não é por nossa escolha, Pai, mas a Ti, Senhor, pertence a salvação. Eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Queridos, quero convidar as crianças. Temos crianças conosco, não temos? Venham aqui, crianças. Nós vamos orar por vocês. Você, papai, mamãe, que quiser que seu filho permaneça no momento da mensagem, não tem problema nenhum, tá bom? Eu creio que as crianças também entendem o que o pastor prega aqui, mas que eles quiserem vão ter um momento para eles, ouvindo a palavra do Senhor. Nós não temos 2 cultos, é apenas um culto. É por isso que nós nem chamamos de culto infantil, é um culto só. A única diferença é que agora eles vão ouvir a mensagem para uma compreensão mais direta para eles, uma mensagem mais direta para a compreensão deles. E nós vamos pedir a Deus que os abençoe. Neto, pode orar por nós, por favor, meu irmão? Oremos. Pai, muito obrigado por esse culto, por ter nos trazido até aqui. Obrigado pelos professores e pelas crianças que o Senhor atraiu a Ti. Peço que a Sua palavra seja pregada a eles e que a semente do Evangelho germine no coração das crianças desde já e que eles possam também glorificar e louvar ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis 19. Nós estamos expondo o livro de Gênesis. Chegamos no capítulo 19. Ano passado nós fomos até o 11, esse ano começamos do 12. E a nossa intenção é ir até o 50, até o final. Não sabemos quando vamos chegar lá, mas sabemos que Deus está nos conduzindo. E não temos pressa. Aliás, para lidar com a palavra do Senhor, com as coisas de Deus, por que a pressa? A palavra do Senhor é tão rica, tão preciosa. Nós temos que aprender com atenção, com calma, paciência, porque são muitos tesouros para o nosso coração. Gênesis 19. Hoje nós vamos até o verso de número 29. E nessa primeira leitura, eu vou ler até o verso de número 11 apenas, e depois ao longo da mensagem nós vamos lendo os demais versículos. Então, dos versos 1 a 11 agora, acompanhe com atenção, com interesse a palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração, que diz assim: Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça.
Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar? Pai Celestial, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Não permita que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz nesta noite, através da pregação da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, com os ensinos da Tua palavra, tudo para a glória do Teu nome e o bem do Teu povo. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos gratos. Amém. Justiça e misericórdia. Como conciliar essas duas coisas? Irmãos, há alguns anos eu ouvi uma história, não sei se verídica ou não, de uma família, de um pai que havia estabelecido uma regra. Um menino, seu filho, provavelmente ainda no início da adolescência, estava, como comumente acontece, tendo algumas atitudes erradas, respondendo para a mãe, respondendo para o pai. E o pai havia dito o seguinte: a próxima vez que você responder, você vai dormir no sótão. Sabe, isso é muito comum nas casas americanas, já devem ter visto nos filmes, né? Tem o sótão, aí eles abrem assim, puxam, abrem uma escadinha, é o sótão. Não nos parece um lugar muito agradável para dormir, para passar a noite. Parece algo assustador, ainda mais para um pré-adolescente, né? Dormir, na verdade, eu acho que era uma criança. Para uma criança passar a noite no sótão sozinha. Então era isso, e o menino havia ouvido o que o pai falou, estava decidido. Mais uma resposta errada, iria passar a noite no sótão. Então a família estava reunida no jantar, e aconteceu. O menino respondeu mal. E a esposa olhou para o marido como que dizendo: olha, ele respondeu errado, respondeu mal, é hora de praticar a justiça. O pai então olhou para o filho e disse: filho, lembra-se que o papai falou, você não deveria responder mal, senão você iria passar a noite no sótão. O menino disse: sim, papai. Ele falou: pois então, arrume as suas coisas e você vai passar a noite no sótão. O menino já começou a sentir-se amedrontado com a ideia de passar a noite naquele sótão. Mas justiça é justiça, combinado é combinado. E então o menino, depois de algum tempo, arrumando as suas coisas, foi para o sótão. Mas quando ele chegou no sótão, ele teve uma surpresa, porque ao lado do colchãozinho onde ele iria dormir, tinha um outro colchão. Era o colchão que o pai havia preparado para passar a noite com o filho. Afinal de contas, no combinado, não havia sido dito que ele teria que passar a noite sozinho. E o pai, então, exerce a justiça, fazendo com que o filho cumprisse a condenação que era dormir naquele sótão. Mas ao mesmo tempo exerce a bondade, passando a noite inteira ao lado do seu filho querido. Irmãos queridos, essa história me chamou a atenção porque reflete bem como a justiça e a bondade, a justiça e a misericórdia são reconciliadas. Porque nós temos um Deus
que é o justo juiz e que estabeleceu que o pecado deveria ser punido, que os pecadores deveriam ser condenados, mas esse mesmo Deus é um Deus que, sendo justo, também é um Deus gracioso, bondoso, amoroso, paciente e misericordioso. O mesmo Deus que não simplesmente vem dormir ao lado, mas que envia o seu Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus que morre em nosso lugar, para nos livrar da condenação, que sofre a pena em nosso lugar, para que a justiça fosse realizada, mas a misericórdia, o amor fossem expressos por nós. E queridos, isto é o Evangelho, e neste texto que nós acabamos de ler, e todo o capítulo de número 19, nós temos expresso esse Evangelho, um Deus que condena o pecado, e o justo juiz que vai punir o pecado e o pecador, mas ao mesmo tempo age com bondade e misericórdia para com aqueles que Ele deseja salvar. E é por isso que nesta noite nós vamos aprender sobre o Deus que condena o pecado, expressa a sua justiça de forma justa, mas ao mesmo tempo expressa a sua bondade em amor e misericórdia. O texto de hoje vai nos ensinar, vai nos mostrar Deus agindo em justiça e ao mesmo tempo em bondade e misericórdia. Deus agindo em justiça, destruindo a terrível cidade de Sodoma, mas agindo em misericórdia e bondade, preservando a vida de Ló e das suas filhas. E nós vamos aprender isso, meus irmãos, em 3 partes. A primeira parte nós veremos a bondade e a justiça de Deus ao lidar com Sodoma e ao lidar também com a família de Ló. Olhem novamente comigo o início do capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não passaremos a noite na praça. Queridos irmãos, nós temos olhado para este livro precioso da maravilhosa palavra do Senhor, e desde o capítulo 12, esse ano nós começamos o capítulo 12, e nós vimos Deus agindo com graça, bondade e misericórdia, ao tirar um homem lá de Ur dos Caldeus, de um lugar onde as pessoas praticavam a idolatria, onde as pessoas rejeitavam a Deus, onde as pessoas serviam, adoravam falsos deuses. Deus vai lá e de forma soberana, graciosa, bondosa, arranca um homem de lá, um homem chamado Abrão. E Deus faz promessas àquele homem, e Deus promete fazer dele pai de uma numerosa nação. Deus promete fazer do nome dele grande. Deus promete dar uma terra para ele, e Deus promete abençoar a ele e a sua descendência. Abraão sai de Ur dos Caldeus, e sai juntamente com a sua esposa Sarai, e também com ele sai o seu sobrinho Ló. E nós vimos, queridos, que em dado momento, Deus então dá oportunidade para Abraão poder escolher a melhor parte da terra. Mas Abraão resolve dar esta oportunidade para o seu sobrinho Ló. E nós vimos, queridos, que Ló escolhe de forma errada. Enquanto Abraão age por fé e não por vista, seu sobrinho Ló, que na verdade deveria dizer: tio, a prioridade é do Senhor, escolha o Senhor em qual terra o Senhor quer ficar, porque Abraão havia dito para Ló: se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E ao invés de Ló dar a prioridade de escolha, como deveria ser em honra ao tio, e aliás Ló só estava enriquecendo e sendo próspero por causa do tio, por causa das bênçãos de Deus sobre a vida do seu tio, Ló resolve escolher, e diz a Bíblia que ele escolhe, de acordo com as vistas, a melhor parte da terra, e o seu tio que se vire. E então ele escolhe, queridos, aquilo que aos olhos dele era a melhor parte. Ao invés de escolher por fé, ele escolheu por vistas, diferente do tio Abrão. Mas a parte que ele escolhe, irmãos queridos, ainda que humanamente falando parecesse a melhor parte, pastos verdejantes, lugar bom para o gado, lugar bom para se estabelecer, ele escolhe a pior parte, na verdade, porque era para os lados
de Sodoma, era para os lados de Gomorra, era para os lados de cidades que viviam em profundo pecado. E nós já tínhamos visto Deus falando cidades que Deus iria destruir, porque os povos daquelas cidades, os moradores daquelas cidades viviam praticando o pecado constantemente contra Deus. E queridos, aquele homem, ao escolher Ló, ao escolher por vista, ele faz a pior escolha da vida dele. E a Bíblia vai mostrando, e os textos vão mostrando que Ló vai se aproximando de Sodoma, chega às portas da cidade. E agora, no capítulo 19, nós vemos sobre Ló dentro da cidade. Domingo passado, irmãos, domingo retrasado e domingo passado, nós vimos no capítulo 18 sobre uma visita inesperada, interessante e maravilhosa na casa de Abraão. 3 homens aparecem na casa de Abraão, e um deles era o próprio Deus, juntamente com 2 anjos. Abraão hospeda-os de forma bastante hospitaleira, e a partir daquele encontro, o Senhor fica com Abraão, e os 2 anjos passam rumo, indo para Sodoma. E aqui no capítulo 19, nós lemos que ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. E quem estava naquela terrível cidade? Quem estava morando entre aqueles terríveis habitantes que pecavam de forma tão terrível contra Deus? Aliás, todo pecado é terrível, mas alguns pecados acendem ainda mais a ira do Senhor. Quem estava morando lá com as suas filhas e com a sua esposa? O próprio Ló. E me chama a atenção, queridos irmãos, porque nós lemos durante o culto, lá em 2 Pedro, Pedro chamando Ló de um justo homem, um homem justo. E Pedro diz que o pecado dos moradores daquela cidade afligiam a alma de Ló. E o que é difícil para mim entender, irmãos, é como um homem justo, um homem cujos pecados daqueles moradores afligiam tanto a sua alma, ele continuava morando ali. E isso já nos chama a atenção para o fato que mesmo o justo, mesmo aquele que pertence ao Senhor, não está isento de fazer escolhas erradas, não está isento de acabar se acostumando em conviver no meio do pecado, a ponto de Ló, como nós lemos ainda há pouco, se referir àqueles cidadãos terríveis como irmãos. No verso de número 6 ele diz: meus irmãos. Queridos, como isso é sério. Aquele homem justo, com a sua família, no meio do pecado, convivendo com gente terrível. E é como se você estivesse muito próximo ao fogo, acreditando que nunca irá se queimar. Uma hora vai se queimar. Ah, irmãos, como isso é sério. Como às vezes nós vamos nos acostumando com a impiedade desse mundo, vamos conduzindo a nossa família no meio de pessoas que vivem afrontando constantemente a Deus, e achamos que tudo bem ter amizade com eles, tudo bem conviver com eles, tudo bem nossos filhos terem amizade com os filhos deles, tudo bem nossos filhos dormirem na casa deles, tudo bem nossos filhos se casarem com os filhos deles. Não, tudo bem não, porque uma hora se queima, uma hora vai se queimar. Mas nos chama a atenção que lá em Sodoma está Ló com a sua esposa e com as suas filhas, como se não tivesse nenhum problema. Mas aqueles 2 anjos vão a Sodoma para destruir aquela cidade ímpia. E percebam, meus irmãos, que Ló estava sentado junto ao portão da cidade, e a semelhança do seu tio Abraão, quando recebe aqueles convidados, ele age com muita hospitalidade. Os convidados dizem: vamos dormir na praça. Ele insiste: não, fiquem em casa. Que homem hospitaleiro. E prepara para eles ali pão, e então aqueles homens entram na casa de Ló. E como diz o verso 3, ele insistiu. Mas percebam, irmãos, no verso 4, que antes que eles se deitassem, eles chegaram à noite na casa de Ló. Antes que eles se deitassem, o texto diz que os homens daquela cidade cercaram a casa. E aqui, queridos, percebam, Deus está mostrando, e a visita daqueles anjos para a destruição de Sodoma serve para mostrar a impiedade daquela cidade. Antes que alguém diga: Deus está sendo muito rigoroso com aqueles moradores de Sodoma, Deus está sendo muito radical, porque tem gente que acha que Deus é muito radical. Percebam o que aqueles homens fazem. Eles cercam a casa de Ló,
E diz o texto, eles chamam Ló, verso de número 5, e dizem para Ló: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Alguém tinha visto aqueles homens entrando na casa de Ló. A notícia se espalha, era noite, mas a notícia se espalha, então uma variedade de homens cercam a casa de Ló. E percebam, o texto diz que tinha gente mais velha, gente mais nova, e Ló vai até a porta. E é curiosa a cena, porque Ló abre a porta, sai e fecha a porta atrás dele, como que protegendo os seus convidados. E Ló, então, como nós lemos aqui no verso de número 6, ele se refere àquela gente ímpia, aquela gente que vivia na prática do pecado, deliberada do pecado, como irmãos, meus irmãos. E aqui eu penso que às vezes acontece como Arã, e você já deve ter ouvido sobre isso. Arã tem uma propriedade do seu corpo se adaptar à temperatura. É por isso que se você colocar uma rã dentro de uma panela, né, com água, e você ligar o fogo e aquela panela vai esquentando, ela continua ali, e ela vai regulando a temperatura do corpo conforme a temperatura da água, mas a água vai aquecendo e vai aquecendo, e ela vai se acostumando, mas chega uma hora que ela começa a cozinhar, e ela continua ali, ela morre, mas ela continua ali. E parece que Ló foi se acostumando com a maldade daquela cidade, com aquelas pessoas, a ponto de chamá-los de irmãos. E Ló, queridos, mas Pedro nos disse que ele era um homem justo e que o pecado de alguma forma afligia a sua alma, e Ló percebe que aqueles homens estão prestes a cometer uma profunda injustiça, um pecado terrível. Por isso que ele diz: olhem aqui. Ele diz: peço-lhes que não cometam essa maldade. Ló compreende, queridos, que o que aqueles homens queriam fazer com seus convidados era uma profunda maldade. Que maldade? De que maldade estamos falando? Eles queriam abusar dos convidados de Ló. Isso fica claro porque depois Ló oferece as filhas virgens. Eu já li gente tentando passar um pano, porque tem o pessoal da atualização da Bíblia, já ouviram falar? Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Não podemos condenar a prática homossexual, afinal de contas, talvez nem fosse o caso aqui. Não, meus irmãos, era o caso aqui. Homens que queriam abusar sexualmente dos convidados de Ló. E Ló percebe que aquilo era uma profunda maldade. Eu já vi gente interpretando o texto dizendo: não, a ideia do texto aqui, que eles queriam conhecer os convidados de Ló. Queriam conhecer? Por que é que qual é o sentido de Ló oferecer as filhas virgens, se aqueles homens queriam apenas conhecer melhor os convidados? Não tem sentido nenhum. Então, o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é a tentativa da prática de um abuso sexual. E por que eles estão fazendo isso? Porque já era prática corrente entre eles a prática homossexual. E esse é um dos motivos, irmãos, que fez com que Deus resolvesse destruir aquela cidade. A Bíblia, inclusive, usa uma palavra, sodomia, que é esse tipo de prática. Quando homens decidem se deitar com outros homens e mulheres com outras mulheres, nessa prática que a Bíblia condena de forma clara. Quando nós olhamos, queridos, as Escrituras, nós não vamos ler todos os textos que tratam sobre isso, mas, queridos, há muitos textos que nós podemos verificar, onde Deus mostra de forma clara que essa é uma prática condenada. Por exemplo, no livro de Levíticos, se nós olharmos Levíticos capítulo de número 18, versos 22 a 24, está escrito assim: não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher, é abominação. Também não terás relações sexuais com nenhum animal, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá diante de um animal para acasalar com ele, é perversão. Não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque por todas estas coisas se contaminaram as nações que estou expulsando diante de vocês. A Bíblia é muito clara ao condenar essa prática. Enquanto há muitos que dizem a igreja precisa ser inclusivista, a igreja precisa atualizar a Bíblia e dizer: olha, isso foi para aquela época, hoje em dia é diferente. Não, meus irmãos, porque nós vemos no próprio Novo Testamento, em Romanos 1, Paulo condenando essa prática.
falando que Deus entregou tais pessoas a si mesmos. Deus condenando a prática da relação homossexual, porque a Bíblia é clara e Jesus vai reafirmar isso. Deus criou o homem e a mulher, por isso deixa o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lá em 1 Coríntios também, o apóstolo Paulo no capítulo 6, versículo 9 diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Ele diz: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele cita aqui homossexuais e cita efeminados. Irmãos queridos, este é um pecado que a Bíblia condena. Não tente atualizar a Bíblia para dizer, mas hoje em dia está se tornando mais comum, então nós temos que parar de falar contra isso, a igreja não pode pregar contra isso. Como não? Se a destruição de Sodoma veio inclusive por causa disso. E queridos, nossa família, nossos filhos parece que estão crescendo como que ouvindo e ouvem na escola, e ouvem na televisão, e ouvem por aí que isso é algo normal, e que não há problema nisso, e nós precisamos dizer não, há problema, de fato há problema. E Ló, meus irmãos, está no meio daquele povo, e eles estão querendo abusar daqueles dois anjos. É claro, eles não tinham ideia de quem eram aqueles dois homens, não tinham ideia que eram anjos do Senhor, não tinham ideia talvez de que a ira do Senhor estava para vir contra eles, mas eles viviam na prática do pecado. E então, queridos, vejam que Ló faz algo que é até estranho. Ló diz para eles: não façam, não cometam essa maldade. Eu tenho aqui 2 filhas virgens, eu vou oferecê-las a vocês, façam o que vocês quiserem com ela. Os comentaristas bíblicos se dividem em relação a essa atitude de Ló. Alguns dizem: não, Ló agiu certo porque há uma lei que diz que você deve proteger os seus convidados com a sua própria vida. Então, ao oferecer as suas filhas, Ló estava cumprindo essa lei de proteger os seus convidados com a sua própria vida, mas entregando na verdade a vida das suas filhas. Há outros que dizem: não, Ló nunca poderia ter feito uma coisa dessas, porque como pai, ele deveria acima de tudo proteger a vida das suas filhas, a integridade das suas filhas, a moral das suas filhas. E há um outro grupo que entende que Ló na verdade blefou, já imaginando que o que aqueles homens queriam era uma prática homossexual, que eles não aceitariam, tomar as suas filhas, porque o que eles queriam mesmo era a prática homossexual. Seja o que for, meus irmãos, uma coisa é certa: Ló só se colocou nesse lugar, só se colocou nessa situação terrível, porque ele escolheu mal, ele escolheu por vistas e não por fé. Ele não considerou a maldade daquela cidade, ele achou que não havia problema morar em Sodoma, como se ele nunca fosse se queimar. E às vezes nós nos colocamos em situações difíceis, porque não consideramos a pecaminosidade. Às vezes para nós o que importa é o que dá mais dinheiro, o que é mais confortável. E às vezes nós conduzimos nossa família para Sodoma, porque estamos escolhendo por vistas e não por fé. Não estamos considerando a questão da pecaminosidade. E como eu disse, vamos entregando nossos filhos ao mundo, como se tudo bem, mas não está tudo bem. E percebam, meus irmãos, que aqueles homens, eles não aceitam, estão dizendo: você é estrangeiro, chegou aqui, agora está querendo ser juiz sobre nós. E como nós vimos, meus irmãos, eles não aceitam. E no verso de número 12, eles dizem, aliás, voltando um pouquinho, no verso de número 10: porém os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Quando os moradores daquela cidade foram contra o próprio Ló, resolveram ir contra ele, os anjos puxam Ló para dentro, e os anjos guardam Ló dentro de casa. E aí então vem o verso 12: então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar.
este lugar. Irmãos queridos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é Deus usando de graça, Deus mostrando a pecaminosidade daquela situação e Deus mostrando a condenação daquela cidade. Quando os anjos dizem nós vamos destruir, é Deus mostrando que a condenação daquela cidade. Percebam, irmãos, porque a palavra do Senhor é clara. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, eles continuaram. Queridos, há quantos anos a palavra do Senhor tem dito que Deus vai destruir esta terra? Que o juízo do Senhor será contra essa terra. Há quantos anos, meus irmãos, há quantos centenas de anos nós temos esta palavra que está mostrando que o dia do juízo vai chegar e as pessoas continuam como os moradores de Sodoma e Gomorra, continuam vivendo como se nada fosse errado, continuam seguindo o próprio coração, continuam dizendo: se te faz feliz, continue. Mas a Bíblia é clara. O juízo virá, o juízo viria contra Sodoma, o juízo viria contra Gomorra, o juízo viria contra as cidades próximas ali, Adimá e outras cidades, e o juízo virá sobre essa terra. E a pergunta é: como você tem vivido? Você tem vivido como os cidadãos de Sodoma, ou você tem sido justo? Mas fato é, meus irmãos, que os anjos ainda mostram como Deus é gracioso ao perguntar: quem mais está com você? E Ló tinha filhas e tinha os candidatos a genro. E o verso de número 14 diz: então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Olha que coisa terrível. Ló entende a mensagem dos anjos. Ló entende que Deus iria de fato exercer a sua justiça, iria destruir a sua cidade. Ló entende que ele, sua esposa, suas filhas e os seus futuros genros, porque ainda elas não eram casadas, Ló diz que ainda elas eram virgens, que eles precisavam sair dali. E ele vai lá falar com os genros, mas os genros acham que ele estava brincando. Aqueles genros de Ló, ou aqueles futuros genros, eles eram cidadãos de Sodoma. Eles não levavam Deus a sério. Eles não levaram a mensagem dos anjos a sério. Eles acreditaram que Ló estava brincando. E eles preferiram continuar na cidade. E a segunda lição para nós, queridos, aqui nesta noite, é que Deus, além de mostrar, de justificar o seu julgamento, porque percebam, o julgamento do Senhor está justificado pelos terríveis atos daqueles moradores. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui, queridos, como Deus vai agir para com a vida daquele homem. Nós vemos aqui, meus irmãos, em segundo lugar, como Deus age de forma salvadora, misericordiosa, paciente para com Ló e para com a sua família. Olha comigo a partir do verso de número 15. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Eles já haviam dito para Ló: Deus vai destruir a cidade. E eu fico pensando, se você ouvisse isso, o anjo do Senhor chegasse na sua casa e dissesse: olha, Deus vai destruir essa cidade de santos, você ia continuar, você ia dormir? Mas parece que Ló vai avisar os genros. Eles dizem: você deve estar de brincadeira, não acreditam em Ló. E parece que ele volta para casa e vai dormir. Mas os anjos, eu acho que eles despertam Ló: Ló, parece que você não entendeu a mensagem. Nós iremos destruir essa cidade. Ló, você precisa pegar sua esposa. Ló, você precisa pegar suas filhas. Você precisa sair daqui, Ló. Mas Ló, eu não sei. Alguns vão dizer: será que Ló era daquele tipo mineiro tranquilo, né? Que fala: não, peraí, deixa eu despedir do povo primeiro. O fato é, meus irmãos, que Ló parece que continua ali como se nada fosse acontecer. E vejam o verso de número 16: como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Irmãos, olha que situação.
Isso mostra como o nosso Deus é um Deus misericordioso, paciente. Talvez se fôssemos nós, diríamos: fica aí então, vai, fica aí. Mas os anjos, Ló se demorando, os anjos pegam pela mão, pegam Ló, pegam a sua mulher, pegam as suas filhas e começam a arrastar eles dali. Irmãos, isso mostra como o nosso Deus, ainda que justo, é um Deus amoroso, paciente, muito mais do que nós somos. Porque talvez se dependesse de nós, Ló e suas filhas e sua esposa teriam morrido ali mesmo. Mas os anjos começam a puxar pela mão. Aliás, isso demonstra bem, exemplifica bem o que é a salvação. Porque, irmãos, qual era a nossa condição antes de sermos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor? Paulo explica lá em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2. Estávamos mortos, não queríamos saber de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Deus nos arranca da morte espiritual, Deus nos dá vida, Deus nos faz nos arrepender, Deus nos alcança com a sua graça, Deus nos salva. É por isso que nós somos monergistas, nós acreditamos que a salvação é um ato do Senhor. Nós acabamos de cantar a canção de Jonas, porque lá em Jonas você vai ler: a salvação pertence ao Senhor. Nem foi Ló que clamou ao Senhor, não foi Ló que, vendo a maldade daquela cidade, ora e diz: Senhor, me livra deste lugar, me salva daqui. Não, ele estava vivendo tranquilamente no meio de toda aquela maldade, no meio de todo aquele pecado, ainda que o pecado daquela gente afligisse o seu coração, como diz Pedro, mas aquilo não incomoda a ponto dele sair de lá. Mas Deus manda seus anjos para destruir, mas antes para salvar a vida daquele homem, da sua família, a ponto que mesmo demorando, os anjos começam a puxar pela mão. E foi isso que Deus fez conosco, nos puxando pela mão, nos arrancando da morte espiritual e nos dando vida. A salvação pertence ao Senhor. Percebam, queridos irmãos, que Deus bondoso nós temos, que Deus misericordioso nós temos. E Moisés registra justamente isso aqui. O narrador, que foi Moisés quem escreveu este livro, registra isso: sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. E vem o verso 17: havendo-os levados para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Aí você pensa: bom, agora Ló vai sair correndo. Mas não, irmãos, ele vai argumentar com os anjos ainda. Olha o verso de número 18: mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. E é curioso porque ele se refere aos anjos como Senhor. Alguns acreditam que Ló pensava que era o próprio Deus. Eu acredito que Ló havia entendido que eram anjos do Senhor, e por serem representantes do Senhor, ele fala com eles como quem estivesse falando com Deus, porque eles eram representantes, mensageiros do Senhor. Ele diz: assim não, meu Senhor. Verso 19: eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Irmãos, Ló está ainda insistindo com o anjo: olha, peraí, não, ao invés de eu ir para o monte, talvez não dê tempo. Irmãos queridos, vocês acham que Deus, depois de tudo isso, iria matar Ló? É claro que não. Mas ele vai argumentar: não, para os montes não, talvez não dê tempo. Tem uma cidadezinha, ele está se referindo a Belá, tem uma cidadezinha, é mais fácil, é mais rápido eu chegar lá. E aí eu fico lá seguro com a minha esposa, com as minhas filhas. O que mais me impressiona, irmãos, não é Ló ter a coragem de dizer isso para os anjos, para o próprio Senhor, mas é a resposta do anjo, é como Deus age. Olha só que Deus vai responder o que o anjo vai responder para ele. Verso de número 21. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Irmãos, o mais impressionante é o anjo concordar com isso. Queridos, Deus não é tão paciente. Me chama a atenção que o Senhor, Ele não é como nós, Ele é muito paciente. Deus é
justo e compassivo. Nós não cantamos isso há pouco. Hoje de manhã eu preguei lá na Eclésia. Eu preguei lá de manhã, agora o pastor Leandro foi pregar lá. E o pastor Mariotto me mandou mensagem ontem que ele não estava bem de saúde. E ele disse, o texto é Jonas 4. É simples assim, né? Graças a Deus eu já havia pregado esse texto lá em Jundiaí, há uns 4 anos atrás. E eu tinha já a estrutura do sermão. E eu pregando sobre esse texto, revisitando esse texto, me chamou a atenção como Deus, e esse foi um dos meus pontos do sermão hoje da manhã, Deus não é como Jonas. Jonas, ele olha para a bondade do Senhor, Deus perdoando a grande cidade de Nínive, que era a capital da Síria, e Jonas fica profundamente aborrecido. Jonas fica indignado com a graça, com a bondade, com a paciência. Ele chega a dizer, Senhor, eu sabia que o Senhor era um Deus bondoso mesmo, grande em misericórdia, por isso eu me apressei a fugir, porque eu sabia que o Senhor é assim. Ele não diz essas palavras em tom de louvor, de adoração, tu és bondoso, tu és grande em misericórdia, Deus compassivo. Ele diz isso reclamando. Mas graças a Deus, Deus não é como Jonas. Graças a Deus, Deus não é como nós. Nós vemos aqui Deus agindo com paciência, com bondade, com misericórdia, com muita paciência para com Ló e com a sua família, graças a Ele. E como nós cantamos há pouco, o amor do Senhor não falha. É por isso que os anjos foram até lá para livrar a Ló. E vejam, meus irmãos, no verso de número seguinte, verso 22, o anjo diz, vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Zoar significa lugar pequeno, né? Lugarejo, essa é a ideia. De Belá passou a se chamar Zoar. Nada posso fazer contra a cidade. O anjo está dizendo, eu não posso destruir Sodoma enquanto você estiver aqui, Ló. Porque Deus resolveu preservar a sua vida. Ló merecia ter a sua vida preservada? Não. Mas Deus resolveu agir com graça. Ló fez escolha errada. Ló foi para Sodoma porque quis. Mas Deus não diz assim, você foi para lá, não é? Se vira agora, você foi para lá, vai ser destruído junto. Você quis ficar perto do fogo, vai ser queimado junto. Deus não é como Jonas, Deus não é como nós. Deus é justo e compassivo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso e paciente. E Ele não vai destruir Sodoma, enquanto Ló estiver ali. Queridos, nós vemos na continuação do texto, o verso de número 23 diz que o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E nessa última parte do texto, nós vemos Deus executando o seu juízo sobre Sodoma, Deus executando o seu juízo sobre Gomorra. O texto diz, verso 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Deus está sendo injusto de forma alguma. Deus, como justo, Ele está executando a sua justiça de forma correta, mas ao mesmo tempo Ele está sendo gracioso e bondoso, preservando Ló e a sua família. Agora percebam o verso de número 26, diz, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O anjo havia sido claro, não olhem para trás, saiam correndo, saiam de lá, não olhem para trás. Eles já estavam em Zoar, mas mesmo assim a mulher de Ló resolve olhar para trás. Os comentaristas bíblicos também se dividem em relação a essa questão, porque não é simplesmente olhou para trás. Tem até uma canção que as crianças cantam e parece que é muito divertida. Ouçam agora a história da mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás virou uma estátua de sal. Uma outra versão diz, foi porque olhou para trás. Mas na verdade não é só porque olhou para trás mesmo. Alguns comentaristas dizem que a ideia de que ela olhou para trás significa que ela foi ficando para trás, foi ficando para trás. Alguns entendem que aquela mulher tinha o seu coração em Sodoma, provavelmente ela era de lá, provavelmente Ló, quando entrou, Ló chegou solteiro em Sodoma e se casou com uma mulher de lá, e ela ainda tinha o seu coração naquela cidade, por isso ela foi ficando para trás, por isso ela não obedeceu à ordem do Senhor, ela preferiu ficar para trás, e ela ficou olhando, e ela acabou ali,
se transformando numa estátua de sal. Alguns acreditam que pode ser o caso de que aquele fogo, aquele enxofre que Deus mandou para destruir Sodoma e Gomorra, aquilo tenha atingido aquela mulher e a tenha matado. É por isso que eu não acho normal as crianças cantarem rindo esta música, brincando de estátua, virou uma estátua de sal e ficam brincando. Nós estamos falando de Deus matando uma pessoa. Não devemos cantar isso de forma jocosa, brincando, porque nós estamos falando na morte de uma pessoa. E que nos mostra, meus irmãos, como é sério não levarmos a palavra do Senhor, como é sério deixarmos o nosso coração, colocarmos o nosso coração onde não deveríamos. Como é sério o que aconteceu com aquela mulher. O texto continua e diz no verso 27, na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Irmãos, imaginem a cena terrível que Abraão contemplou. A fumaça subindo daquelas cidades, pois Deus havia mandado fogo e enxofre. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Deus executa a sua justiça, mas Deus executa também o seu amor e misericórdia ao preservar a vida de Ló e das suas filhas. Irmãos queridos, nós temos aqui neste texto o Evangelho. O Evangelho que anuncia, arrependa-se. O Evangelho que diz que o pecado é sério e traz condenação. O Evangelho que diz que fala do dia do Senhor. Mas o Evangelho que é a boa notícia que diz que aquele que se arrepende e que deposita a sua fé em Cristo vai ser preservado. Assim como Ló não será destruído no dia final. Pelo contrário, quando Jesus voltar, será recebido pelo Senhor e habitará com o Senhor para todo sempre. Não em Zoar, não num lugarejo, mas na nova Canaã, no novo céus e na nova terra. Eu espero que você já tenha entendido o Evangelho e que você não haja como a mulher de Ló, que você não haja como cidadãos de Sodoma e Gomorra, mas que você, à semelhança de Ló, possa ser alvo da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor e através de Cristo, nosso Salvador, possa experimentar a vida eterna, a paz com Deus. Eu quero convidar você agora, mais uma vez, a fechar os seus olhos. Nós aprendemos sobre um Deus que age com justiça e bondade e misericórdia. Se você não quer ser alvo da justiça condenatória do Senhor por causa dos seus pecados, você precisa colocar toda a sua confiança naquele que se fez maldição em nosso lugar, naquele que entregou o seu corpo naquela cruz, naquele que sofreu a ira que era contra nós. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Enquanto os nossos irmãos do grupo de música vêm à frente, nós aprendemos nessa noite, ao ver como Deus executa o seu juízo e a sua bondade, que Deus é justo e compassivo. Eterna é a sua aliança. Se você entendeu essa mensagem, clame ao Senhor e diga: Senhor, agradeça ao Senhor se você já foi resgatado de Sodoma, se você já é uma nova criatura, se você já pertence a Cristo, agradeça, porque isso não foi obra sua, mas é porque Deus não é como Jonas, mas Deus é misericordioso. Jonas ficou irado por causa da bondade do Senhor, e depois ficou irado, porque depois de Deus criar uma planta para dar sombra a ele, Deus matou a planta. Não se indigne com a graça, agradeça pela graça e diga: Senhor, ajuda-me a proclamar este Evangelho, para que muitos que estão em Sodoma, para que muitos que estão com a condenação certa, vivendo no pecado, possam ouvir da Tua palavra e possam ser libertos de Sodoma, desse mundo terrível, possam ser alcançados pela Tua graça.
Nós vamos mais uma vez cantar o cântico que nós cantamos há pouco, pensando em tudo que nós ouvimos, mesmo assentados como os irmãos estão. Sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é justo, é compassivo, ó Pai. Porque mesmo sem merecer, o Senhor é gracioso e bondoso conosco, ó Pai. Nos ajude a lembrar dessa mensagem, ó Pai, durante a semana, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, ó Pai. E tenha misericórdia de nós, ó Pai, todos os dias, porque falhamos, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, no restante da semana. Amém. Nos abençoando, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos livra dos nossos pecados, que o amor de Deus nosso Pai, o amor de Deus que não falha, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém. Sentar-se, vamos ouvir o pós-lúdio.
Queridos irmãos, nossa